Educação à distância, mudando realidades. Aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, né, à nossa quinta aula. Meu querido, estamos chegando ao fim, né, da nossa disciplina de gestão estratégica em cooperativismo. Essa nossa quinta aula nós viemos aqui exclusivamente, né, para trabalhar com você a nossa revisão, a revisão de tudo aquilo que foi importante, de tudo aquilo que nós tratamos na primeira, segunda, terceira e na quarta, última aula, nesse conteúdo dessa parte de gestão estratégica. É claro, né? Você deve estar aí pensando, meu Deus do céu, o professor nunca mais vai aparecer. Calma, é claro que eu vou aparecer em outras disciplinas, terei o maior prazer de estar trabalhando aqui com você. E é lógico, eu não estou sozinho aqui, né? Eu estou com a ilustre presença aí do professor. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde, professor Alberto, ilustre. Boa tarde a todos, seja bem-vindo a essa aula ótima que iremos revisar todo o nosso conteúdo das aulas anteriores e hoje será a aula tão grandiosa. Eu espero que vocês todos tenham aprendido e com essa vamos revisar todo o conteúdo. Valeu, professor, muito obrigado, né? O professor John está sempre aí presente com a gente, né? Sempre muito elegante, né? Olha só, o professor está aí. Hoje a gente veio combinando, né? Você está vendo aí que a gente veio, ó, todo mundo aqui, ó, né? De cor de vinho. Legal. Mas vamos colocar na tela aí, meu querido, que eu quero mostrar para você qual vai ser o nosso conteúdo hoje. Esse aqui é só um dos pouquinhos que nós temos, né? Mas veja bem, vamos falar muito mais do que isso. Mas, ó, vamos falar do planejamento, que é a parte principal de gestão estratégica, é lógico. Os tipos de planejamento, falamos também de objetivos, né? Dentro dos objetivos nós falamos de mapa estratégico. Dentro do mapa estratégico, além dos objetivos, nós tínhamos o quê? A missão, a visão e, é claro, os valores. Falamos também da sustentabilidade, mas não podemos esquecer que nós também falamos de quê? De controle, né? De avaliação, né? Falamos de mais o quê? Da ferramenta, né? Olha só essa ferramenta, que é a ferramenta de controle, que é 5W2AH. Isso aqui é um 2, não é um Z, não. Enfim, vários outros conteúdos que nós vamos revisar aqui para tratar com você hoje. Qual é esse objetivo, então? Rever esse conceito de planejamento estratégico, né? Os três, né? Que são estratégico, tático e operacional. Vamos relembrar o que são missão, visão, valores de uma organização. Vamos recordar como se criam os objetivos, né? E as metas. Lembra lá da meta? Lembra que nós fizemos aí um alvo, né? E esse alvo você tinha que acertar, lembra? A meta, né? Bem como o plano de ação e também apontar os fundamentos do planejamento e as metodologias utilizadas nele. O que mais? Vamos relembrar então. Vamos começar pelo nosso tópico principal, que nós começamos lá na aula 1, meu querido. Aula 1, ó. Lembra aí, ó. Falamos isso aqui na aula 1, planejamento, né? E o que é planejar? Planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática, a forma como será feito, alcançando um resultado futuro. Lembra-se bem? Lembra lá que nós colocamos, inclusive, né, além daquele alvo, com aquelas metas, o que nós queríamos alcançar num resultado futuro. Tudo aquilo que você faz, né, tudo aquilo que você trabalha hoje, tudo aquilo que será feito, que será colocado em prática para alcançar um resultado futuro. Esse foi um dos conceitos de planejamento. Falamos também na evolução do planejamento estratégico, né, na administração. Quais sejam, Elau? Lembra que nós falamos do planejamento financeiro básico, que era aquele planejamento que, se a empresa tinha previsto gastar R$12.000 ao ano, né, então ela previu gastar R$1.000 ao mês, certo? 12 meses tá igual a R$12.000 ao ano. E aí, o objetivo maior dela era cumprir esse planejamento financeiro. Se eu chegasse no final dos 12 meses e tivesse gastado R$12.000, eu estava o quê?
ok, né? Tinha conseguido alcançar o meu planejamento, né? Era um negócio muito simples. Se eu tivesse ultrapassado de 12 mil, alguma coisa tinha dado errado. E se eu tivesse gastado menos do que previsto, alguma coisa também tinha dado errado. Falamos ainda no pensamento, com base na previsão. Gente, tudo que você planeja hoje, você está prevendo que você vai alcançar no futuro. Então foi feito um planejamento com base naquilo. Ah, não, eu prevejo que eu vou gastar em um ano 12 mil reais. E desses 12 mil reais, né, eu consigo prever o gasto. Se eu ultrapassar, né, ou se eu gastar menos, né, eu também vou estar dentro desse planejamento. O que mais? Falamos do planejamento orientado para o exterior, meu querido, tudo aquilo voltado para a área aí, ó, né? A área exterior da empresa, na qual nós trabalhamos lá os ambientes, os micro, macro aliás, micro e macro ambiente. Falamos também na parte, né, do planejamento voltado para a administração estratégica. Enfim, voltamos aqui, né? Deixa eu passar para você o seguinte, antes de falar do que é estratégia, né? Eu quero que você se acomode aí, né? Você que chegou agora, você que está aí nos assistindo, né? Nessa nossa quinta teleaula, nós estamos passando a revisão da disciplina de gestão estratégica em cooperativas, né? E agora eu vou falar da parte de gestão estratégica, porque eu já falei do planejamento há um pouquinho atrás, e é claro, isso aqui é uma revisão básica, tem muito mais conteúdo, mas nesse tempo a gente consegue pegar aquilo que é principal, primordial para que você faça aí uma boa prova, e é claro, para que você aprenda, para que você entenda, né, e revise tudo aquilo que foi importante nessa disciplina. Coloca aí na tela que eu quero te mostrar o seguinte, ó. Coloca aí, ó. A estratégia, então, ela compreende, ó, um plano. Lembra lá que nós falamos disso, ó? Um padrão, uma posição ou até mesmo uma perspectiva que tem como objetivo básico dar o curso de ação para o futuro. Meu querido, olha, vou escrever uma pergunta aqui para você, ó. O que você quer ser quando crescer? Alguém já te fez essa pergunta? Já? Se já fez, meu querido, eu tenho certeza que alguém já fez. E aí você pensa, meu Deus, o que você quer ser quando crescer? Quando? Quando? É hoje? Não, meu querido, é lá no futuro, é lá no teu sonho, é aquilo que está lá na tua cabeça, lá. Você está sonhando que eu quero ser médico, eu quero ser administrador, eu quero ser contador, eu quero ser dono de cooperativa. É tudo aquilo que tu sonha, é aquele imaginário, é aquele pensamento que não, eu quero chegar nesse objetivo e eu vou chegar, eu vou vencer, né? Então aqui, ó, a estratégia compreende esse plano, né, para a tua organização também, ó, um padrão, uma posição ou até mesmo uma perspectiva que tem como objetivo básico dar o curso de ação para esse futuro. Ela compreende também a organização, o que a organização fará de modo a atender esses objetivos. E aí você pensa, meu Deus, por que eu preciso atender esses objetivos? É muito simples. O que você quer ser quando crescer? O que a tua empresa quer ser quando crescer? Né? O que a tua cooperativa quer ser quando crescer? Ou o que ela quer ser a partir do momento que você começa a planejar? É muito simples, meu querido. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. E aí nós falamos também dos tipos de planejamento, né? Que são aqueles planejamentos três lá, ó. O estratégico, né? O tático e o operacional. Olha aqui, porque eu quero te mostrar uma coisa. Volta aqui para mim. Veja bem. No dia que nós passamos as atividades dessa aula do planejamento estratégico, muitos alunos mandaram, inclusive eu tenho essas fotos salvas até hoje, né, dos tipos de planejamento, desenharam de uma forma perfeita, porque entenderam, né? Lembra que o estratégico está lá no topo, né, da organização, aquele nível hierárquico onde está o presidente da organização, os grandes, né, vice-presidentes, a alta direção como um todo da organização, porque por que está lá naquele topo? É a parte que pensa, é a parte que começa a planejar para verificar
onde que a minha cooperativa, onde que a minha organização quer chegar. É aquele pensamento estratégico voltado para o futuro. Opa, eu preciso aumentar, né, a quantidade de lojas, eu preciso aumentar a quantidade de funcionários, eu preciso aumentar o meu poder, né, de alcance para toda a população. E aí você começa, meu Deus, quem é que pensa isso? É o cara que está lá no caixa? Né, o operador de caixa? É o cara que está lá digitando documento? Não. É a alta direção da organização que pensa no futuro. Tá? E é claro, abaixo dele tem o planejamento estratégico, onde nós temos um nível hierárquico já mais intermediário, onde nós temos departamentos, por exemplo, os departamentos de finanças, de contabilidade, de produção, departamento de publicidade, de marketing e tantos outros, aqueles que vão começar a pensar o quê? Na ação. O estratégico, ele pensa onde quer chegar, qual o futuro que nós queremos alcançar, né? O tático, ele começa o quê? Colocar esse sonho, né, já de uma forma um pouco mais real. Quanto nós vamos gastar, o que vamos precisar contratar, o que vamos precisar comprar, quantas pessoas serão necessárias. Aí, ó, toda essa parte intermediária começa a agir dessa forma. E é lógico, o operacional, que é a base, que é exatamente onde estão lá os vendedores, o pessoal que trabalha com a limpeza, com a segurança, o pessoal que trabalha com a supervisão desses vendedores, é a parte que está de frente do cliente. É aquela parte que está ali, ó, dando diariamente, né, de cara ali, ó, contato com o cliente. E aí essa pessoa fica ali, ó. São essas as pessoas, você pensa, por que a base é maior? Porque a base tem que estar lidando diretamente com o cliente e essa base precisa ser maior. Imagina se tivesse só os presidentes dando de frente com o cliente, seria um pouco difícil, né? Um presidente, dois presidentes, três presidentes dando para milhares de clientes. Fica um pouco complicado, né? Eles estão ali, ó, lidando diariamente com as pessoas. Não, eles contratam os gerentes, os supervisores e esses vão trabalhar diretamente com os clientes. Vamos para a tela que eu quero te explicar de uma forma melhor aqui, de uma forma mais gráfica. Olha só aqui, ó. Então o estratégico, planejamento estratégico, a alta direção, como eu falei agora, ó, trabalha com a visão da empresa, o foco é no longo prazo, tá? E são os objetivos gerais, né? Por que e quando eu quero fazer? Por que eu quero aumentar? Quando que eu quero aumentar? Né? Aqui, ó, é essa parte que trabalha com o planejamento estratégico. Qual é o planejamento tático? O planejamento tático já é do nível um pouco mais gerencial, onde eles trabalham aqui, ó, a visão por departamentos. Lembra que eu falei? Produção, né, RH, publicidade, entre outros, né? O foco dele é onde? No médio prazo. Opa, não, ó, eles sonharam, né? O estratégico sonhou e agora eu vou verificar quais são os meios, né? Onde e como, quais são os meios necessários, né? Vou colocar aqui meios necessários para que eu consiga alcançar. Tá? Então são ações por áreas mais específicas, né? Como publicidade, propaganda, RH. E aí nós temos aqui o planejamento da base, que é o planejamento operacional, que está no nível mais de supervisores, né? A visão é mais por tarefas, é o pessoal que atende, a linha de frente aqui, ó, onde o consumidor pode sair daqui feliz, mais ou menos, ou ele pode sair triste, não é verdade? E aí, quem é que atende esse cliente? Toda a parte do planejamento operacional. O foco é no curto prazo. Aqui eles estão trabalhando com o quê? Ó? Com a rotina do dia a dia. Muito bem, você entendeu isso daí, né? E o que é planejamento estratégico? Vamos definir aqui então. Ó. Também, ó, definimos também como um esforço de uma empresa para adaptar-se às condições ambientais a que está sujeito. Ó. Por meio dele, busca-se aproveitar oportunidades, defender-se de ameaças internas e externas e ainda conhecer, olha só, vamos falar dela, ó, forças e fraquezas. Em linhas gerais, o objetivo da adoção desse planejamento, ó, é estabelecer melhor direção a ser seguida, né, atuando de maneira inovadora e diferenciada. O que mais? Quais são algumas características aí desse planejamento estratégico? É longo prazo, né? Nós falamos isso aí, deixamos bem claro, 5 anos ou mais, mas geralmente
ele é realizado em 5 anos, ele é planejado para 5 anos, tá? Ele é voltado para as relações entre a organização e seu ambiente, portanto sujeito à incerteza, afinal de contas ele é longo prazo, não sabemos o que vai acontecer, não é verdade? Mas ele está voltado para essa incerteza quanto a esses eventos. Devido ao fato de lidar com a incerteza, ó, tem suas decisões baseadas principalmente em julgamento, não em dados. Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos? Muito difícil, não é verdade? Mas você consegue prever algo. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, você mexe no planejamento. Tá bom? Vamos para o planejamento tático? Olha lá, é aquele que traduz os objetivos e planos estratégicos mais amplos, né? Olha aqui, ó, em objetivos mais específicos, que são relevantes para uma parte definida da organização. Geralmente, ó, é uma área funcional. Olha só aqui, ó, como eu falei para ti, marketing ou produção, falei também de RH, falei também de finanças, entre outras, né? Ou seja, é o processo de planejamento, ó, formalizado. Aí olha a palavrinha-chave aqui desse planejamento: médio prazo, tá? Empregado para se definir e atingir os objetivos de cada, olha outra palavra-chave, de cada departamento de forma separada. Muito bem. Algumas características desse planejamento. É a médio prazo, como eu te falei, até 3 anos, né? Ela tem amplitude mais restrita, pois enquanto o estratégico tem foco na totalidade da organização, o tático detém-se apenas a uma parte dela, tá bom? Como departamento ou unidade de negócio. Ele é um processo permanente e contínuo dentro da organização, pois ele não se esgota na simples montagem de um plano de ação. Entendido? E aí vamos aqui para o último tipo de planejamento, mas não menos importante, o planejamento operacional, tá bom? Ele tem como finalidade, ó, estabelecer os procedimentos e as atividades específicas necessárias. Olha só essa palavra-chave que você tem que gravar: aos níveis inferiores da organização, tá bom? Ele é o processo, ó, de planejamento formalizado. Olha outra característica dele, ó, de curto prazo, tá bom? Empregado para definir e atingir os objetivos mais imediatos da organização, por isso que ele é de curto prazo, tá bom? Finalidade desse planejamento é desenvolver planos para períodos de tempo bastante curtos, por isso que ele é de curto prazo. Ele foca nas tarefas mais rotineiras, né, como lotes de produção, roteiros de entrega e requisitos de recursos humanos. Ó. Esse tipo de planejamento ele cria o quê? Um alicerce para a administração de funções, como finanças, P&D, que é pesquisa, desenvolvimento e marketing, né, de modo que elas possam apoiar a estratégia em nível de departamento ou unidade de negócio. Relembrando a pirâmide para você: estratégico, tático e operacional. Olha a base dele aqui, ó. Ele é muito maior. Tá entendido? Vamos lá? Vamos falar mais alguma coisa? Qual é a característica dele, então? Realizado nos níveis mais baixos da organização, né? Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas nesse nível. É de caráter imediato, porque ele é de curto prazo, né? Ele foca apenas no curto prazo. Ele tem abrangência restrita ao local, estabelece tarefas e operações, e também é o tipo de planejamento que apresenta, ó, os menores riscos com relação à incerteza, até porque ele é de curto prazo, né? Então a execução dele é bem menor, você consegue prever de repente o que pode acontecer até o final do ano, você tem como corrigir tudo isso, tá bom? Volta aqui, porque eu quero que tu entenda o seguinte. Veja bem, falamos aí então do planejamento e também dos tipos de planejamento, quais sejam estratégico, tático e operacional. Tudo isso são partes, tá, da gestão estratégica para cooperativas. Por quê? A partir do momento que você começa a se planejar, tem que começar a se planejar de uma forma de longo prazo, de médio ou até de curto prazo para te alcançar o teu objetivo. Legal? Então vamos prestar bastante atenção, essa aula está muito bacana, nós temos aqui outros conteúdos para te passar, mas antes disso eu quero dar um alô aqui, professor John. Como é que está a interação aí, professor? Boa tarde a todos. Tá aqui a interação da Dona Benta ligada na aula. Olha, estamos acompanhando, tá? Olha, localidade Novo Riachuelo, do CRA de Paraná. Meus parabéns, hein? Muito bem, vamos ficar atento na aula, hein?
É só isso. Valeu, professor, muito obrigado. Então aí o pessoal sempre ligado na nossa aula, nessa revisão. Daqui a pouco o professor presencial, né, que está aí acompanhando essa aula com os alunos, que está aí, é a pessoa que faz essa ponte aqui entre os alunos e a gente, né, tá dando tá dando aquela provinha, né, aquela prova boa, né. Essa prova não está difícil não, gente, é uma prova muito simples, é uma prova muito fácil, né. Tenho certeza que só com essa revisão aqui você já vai conseguir resolver. Mas eu tenho certeza também que se não tivesse a revisão você saberia, porque o conteúdo foi muito bem explicado, foi muito bem especificado de uma forma que você entendesse muito bem, tá bom? Vamos falar de análise de ambiente então, coloca na tela porque eu quero te mostrar o seguinte, ó. A análise de ambientes, ela é a prática, tá, de rastrear as mudanças no ambiente, que possam afetar a organização e os seus mercados, né? Essas mudanças ocorrem em todas as dimensões do ambiente, claro. Elas ocorrem com extrema e intensa rapidez, fazendo com que as empresas tenham que se adaptar com extrema agilidade a essas novas situações. Entendido? Eu quero te mostrar o seguinte, ó. Quando nós falamos da análise de ambiente, nós falamos da análise SWOT, que carinhosamente, né, quando traduzida para o português, ela se transforma em análise fofa. É a nossa fofinha, gente. Olha aqui, ó. Essa fofa, ela tem os fatores positivos, né, que são as forças e as oportunidades, que é aquilo, né, que nós não podemos deixar de prestar atenção, e também os fatores negativos, que são as fraquezas e ameaças. Mas aí você pensa, professor, é muito difícil de aprender ela. Claro que não, meu querido. Eu quero que você aprenda da seguinte forma, né? Tudo aquilo na qual você tem poder sobre, ele é um fator interno. Então, os fatores internos são os dois F, que são as forças e as fraquezas. Ah, professor, eu sou fraco em matemática, né? Eu sou fraco em química, né? Mas espera aí, quem somente pode mudar esse patamar? Você. Então, isso aqui, a fraqueza é algo interno, faz parte dos fatores internos. Ah, professor, eu sou muito bom em português, eu sou muito bom em história, eu amo física. Nossa senhora, você amar a física, você, né? Parabéns para você, porque é uma matéria muito boa de se trabalhar, você tem que amar mesmo. Então é uma força, né? Tudo aquilo que detém poder sobre, aliás, que você detém poder sobre elas, chama-se fatores internos. Então você tem o poder de alterar. Você pode melhorar as suas fraquezas e pode aumentar ainda mais as suas forças. E isso, se depende de você, né, faz parte aí dos fatores internos. A mesma coisa na organização. Tudo aquilo que é externo, veja bem, uma oportunidade de emprego depende de você? Claro que não. Né? Depende de aparecer alguma empresa, depende da economia estar boa, depende da política estar boa, depende de ter uma fábrica aparecendo na sua cidade, depende de ter, enfim, várias possibilidades que não dependem de você, depende única e exclusivamente do meio externo, tá bom? E aí, se é oportunidade, né, não depende de você, faz parte de quê? Dos fatores externos, né? As ameaças, vai chover. Olha para o céu aí agora, dá uma olhada na janela aí. Vai chover ou não vai? Talvez. Em algum município de Rondônia pode ser que esteja chovendo, pode ser que esteja fazendo chuva, ou naquele nosso clima super agradável, né? De 40 graus. Né? E aí você pensa, meu Deus do céu, 40 graus em Rondônia, 40 graus em Porto Velho, né? Isso pode afetar a minha produção, a minha colheita, a minha plantação. O clima depende de você, meu querido. O clima depende da professora ou do professor. O clima depende da escola. Claro que não. Por isso que ele faz parte dos fatores externos. É por isso que ele pode ser uma ameaça. E isso pode afetar tanto você quanto a sua organização ou os resultados que ela gostaria de ter com base na sua produção. Por isso que a análise fofa existe. Tá entendido?
Vamos lá aqui, ó. Então eu trouxe alguns exemplos da análise SWOT ou análise fofa, né? Como pontos fortes da empresa: boa imagem, qualidade do produto, boas parcerias, forte tecnologia, inovação. Os internos aqui ainda na questão das fraquezas. O que pode ser uma fraqueza para as organizações? Custos altos, falta de experiência da equipe, né, de trabalho ou do próprio gestor. Né, posso colocar aqui do próprio gestor. Falta o quê? Necessidade de grande investimento, então você tem pouco recurso para investir, isso é uma fraqueza, tá? Não depende do mercado externo, só de você, do interno. O que seriam os fatores externos aqui, ó? Oportunidades e ameaças. Quais as oportunidades? Novas tecnologias que vêm surgindo, produtos com diferencial, fraca concorrência. Olha só, meu Deus, mas a fraca concorrência é uma oportunidade? É claro que é. Se você quer colocar a sua cooperativa em um local onde quase não tem ou não tem nenhuma outra que vai oferecer o mesmo serviço que você, é uma grande oportunidade para te investir. O que seriam as ameaças? Olha só o que eu falei aqui, ó, a política, a economia, né? O clima, né, como catástrofes, que mais aqui? A cultura, né? Enfim, entre outros aí que não depende, né, nem de você, nem da organização como um todo, tá bom? E aí nós falamos também na identidade organizacional. O que seria a identidade organizacional? Tomando como base a orientação necessária ao planejamento, é preciso que se tenha claro que o estabelecimento de missão, visão e valores de uma organização é ou são requisitos fundamentais para a consolidação desse processo de forma plena, tá? Por esse motivo, ó, missão, visão e valores constituem o que se chama de quê? Identidade organizacional. Muito bem, vamos entender cada um delas, ó. O que é a missão, então? A missão constitui uma postura clara, coerente e objetiva dos propósitos e das responsabilidades de uma organização frente ao quê? Aos seus clientes, né? A finalidade é de responder aos seguintes questionamentos: por que a cooperativa existe? Por que essa empresa existe? O que a cooperativa faz? Para quem que ela faz? Então a missão ela pode ser resumida pelo quê? A razão de ser e existir de todas as organizações. Tá ok? O que seria então? Ó? Por essas e outras razões, ela compreende fielmente, ó, a determinação do motivo central do planejamento estratégico, né? Ou seja, é a determinação de aonde a cooperativa quer chegar. Ela delimita a função ou as funções que a organização deve desempenhar, as necessidades que deve atender, buscando justificar sua razão ou sua existência, tá ok? E aí, é claro, não podemos deixar de falar da visão. Caracteriza-se pelo seu propósito, diz respeito a aonde ela quer chegar. Tal visão representa uma projeção, olha só, futura desejada. Ela serve como guia, né, para a definição dos objetivos e a realização da missão. A visão ela envolve, ó, os desejos de aonde se quer chegar, assim como a missão, a visão também deve ser claramente definida e divulgada para todos os funcionários, tá? A visão ela é a descrição do futuro desejado para a cooperativa, entendeu? E o que seriam os valores? Os valores significam o quê? Princípios, elementos norteadores, crenças, é aquilo que as organizações acreditam, tá? Ou os atributos que servem de guia, tá? Os valores servem de guia para comportamentos, atitudes e decisões organizacionais, tá? Os valores também podem ser vistos como um conjunto de crenças ou princípios que definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos próprios valores. Eles definem também e facilitam a articulação da missão, da visão e dos valores e facilitam a colaboração entre os empregados, entre outros que você já conheceu aí. Antes de falar dos objetivos, eu quero que você volte aqui, que você vai entender o seguinte: a identidade organizacional, ela é de suma importância para todas as organizações. Toda organização precisa saber por que ela existe, o que ela faz, para quem que ela faz, por que eu vou oferecer determinado serviço ou produto.
Será que há uma necessidade de alguém desse produto que a minha organização vai oferecer? Se houver, esse já é um grande motivo para se abrir uma organização, para iniciar o seu empreendimento. E a missão organizacional, ela está voltada para isso. Opa, a minha visão de futuro, onde eu quero estar, né? A minha missão, o que eu posso fazer, o que eu faço para atender esses objetivos. E os meus valores é tudo aquilo que eu acredito, que a organização acredita ser, né? Como bom atendimento, produto de qualidade, preço justo, tudo isso são valores da organização, boa produção, entre outros que você vai aprender, tá bom? Vamos falar de objetivos para a gente meio que dar uma alterada aí nesse conteúdo. Coloca na tela aí que eu quero te mostrar então. O que são objetivos? Podem ser conceituados como estado, situação ou resultado futuro. Tá lá, gente. Isso aqui vai estar a vida inteira na vida de vocês, tá? Que a organização pretende atingir, ó. Um objetivo também pode ser definido como o alvo ou o ponto quantificado, olha só, com prazo de realização e, é claro, responsável estabelecido, né? Que se pretende atingir através de esforço de quem? De todos ou só de um? De todos dentro da organização. Entenda aí, meu filho, ó, por esse motivo eles devem ser transformados em metas. Olha o alvo aqui, ó, coisa mais linda, né? Que são fragmentos de um objetivo. As metas permitem melhor distribuição de tarefas e também melhor acompanhamento dos resultados parciais, tá? Entende aí, ó? Quando eu falei em metas, é claro, eu falei no quê? Nas metas SMART. O que são metas SMART? Elas precisam ser específicas. Opa, onde eu quero chegar? Ah, eu quero ser a maior cooperativa do estado de Rondônia, assim, assado. Ela precisa ser mensurável, eu preciso medir, gente, eu preciso saber se eu vou conseguir me tornar a maior cooperativa do estado de Rondônia. Ela é alcançável, a minha meta é alcançável, eu consigo chegar nesse patamar? Você tem que analisar. Precisa ser realista também, né? Não adianta eu dizer que eu quero ser a maior cooperativa do estado de Rondônia, né, ou do Brasil, se eu mal consigo, né, ser uma das cooperativas do meu município, do meu distrito, da minha linha. E é lógico, precisa ser temporal, né? Como é que você vai designar uma meta se você não sabe quando? Eu quero ser a maior. Quando? Ah, em 2025. Está próximo. Você pensa que está longe, mas não está longe não. 7 anos você consegue, né? Você trabalhando muito, você consegue chegar lá. Então, para isso servem as metas, tá? Quais são as características dos objetivos? Eles precisam ser viáveis e desafiadores. Eu quero comprar uma Ferrari. É realista? Para mim, não. Então, vou riscar até de vermelho aqui, ó. Para mim não é realista. Hoje. Mas se eu falar que eu quero comprar uma Ferrari daqui a 10 anos. Opa, professor John, aí é outra história, né? Pode ser que eu chegue lá. Né? Com prazo determinado. Olha os 10 anos aí, ó. Precisa ser mensurável, quantitativa e qualitativamente. Quanto que eu posso guardar de dinheiro para me comprar uma Ferrari daqui a 10 anos? Tudo isso eu preciso analisar, tá bom? Precisa ser claro e explícito. É uma Ferrari, mas é uma Ferrari conversível? É uma Ferrari preta? É vermelha? É de roda de liga leve ou de roda de aço? Não sei, né? Tem que ser claro, tem que ser específico. E é lógico, precisa ser conhecido e aceito por todos. No meu caso aqui, do meu sonho, precisa ser conhecido por todos da minha família. Eles precisam me ajudar também. Não dá para me comprar sozinho, não. Tá? Estratégias organizacionais. Ó. Para que se possa alcançar os objetivos, a organização necessita fundamentalmente definir os meios específicos a serem utilizados. Tá? Estes meios constituem as estratégias organizacionais. Elas, normalmente, desenvolvem-se a partir de ações deliberadas e intencionadas, bem como de reações necessárias para desenvolvimentos imprevistos e novas pressões competitivas, tá ok? As estratégias, elas podem ser implementadas de acordo com a natureza das organizações. A tua cooperativa, ela vai ser o quê? Extrativista?
ela vai ser financeira, aqui era para ser um F, ela vai ser financeira, extrativista, vai ser financeira, vai ser agricultura, enfim, essas organizações sejam lucrativas ou não, tá? Os tipos de estratégias escolhidas dependerão do quê? Dos objetivos de sobrevivência, da manutenção, do crescimento ou do desenvolvimento da tua organização, tá bom? As estratégias determinam como preparar e aplicar os meios e recursos disponíveis na realização dos objetivos organizacionais. Ela diz respeito ao poder e à maneira de exercitá-lo no ambiente. Tá entendido aí, ó? Para que elas sejam formuladas, as estratégias organizacionais, tá? É necessário focar em 3 aspectos. Quais sejam? A organização, com os recursos, pontos fortes e fracos, bem como a sua missão, né? Visão, objetivos, entre outros. Precisa focar também no ambiente, né? Em sua constante mutação, né? Como as oportunidades e ameaças. E precisa focar também na integração entre a organização e o seu ambiente, né? Visando a melhor adequação possível. Presta atenção aí, meu filho, que está quase acabando. Olha lá, ó. E aí, nós falamos também nas 5 forças de Porter, né? Que é o modelo aí, ó, permite analisar o grau de atratividade, né, de um setor da economia, identifica os fatores que afetam a competitividade, dentre os quais uma dessas forças está dentro do próprio setor, sendo que os demais são externos. Nós falamos isso aqui, inclusive na aula passada, revisamos de novo, não vou tratar com você, porque você já está manso, já está sabendo tudo isso, porque eu quero focar no que eu falei muito pouco, mas também falei, foi o mapa estratégico, né? O que seria esse mapa estratégico para você? O que seria esse mapa estratégico na organização? O mapa estratégico ele é muito simples. É a mesma coisa que você colocar um mapa, né, onde estão ali todos os teus objetivos, tuas metas, tá? Nesse mapa eu tenho claramente a minha missão, a minha visão, os meus valores. Onde eu quero, onde eu, organização, quero chegar daqui a 5, 3, daqui a 1 ano. E nesse mapa estratégico tem 4 perspectivas que nós vamos trabalhar agora com você nessa revisão. Coloca aí que eu quero te mostrar. Olha só lá. Para Kaplan e Norton, né, os autores aí do mapa estratégico, ó, tem a função de quê? De fornecer um modelo que demonstra como as estratégias ligam-se aos processos organizacionais. Ó. Sendo assim, ele tem o objetivo de solucionar problemas da organização, tanto no ambiente interno como no externo, né? Analisando a situação gerencial por 4 perspectivas. Que perspectivas são essas? Né? E eu falei para você isso muito bem, deixa eu ver se está aqui no próximo. Aqui no próximo, deixa eu ver. Tá não, mas as perspectivas são financeira. Grava aí, financeira, clientes, processos internos, né, e pessoas, ou aprendizado, né, e desenvolvimento, tá bom? Entenda aí, meu querido, que eu quero que tu entenda muito bem isso aqui, ó. O alinhamento dos objetivos organizacionais dentro dessas perspectivas é de extrema importância para a criação de uma estratégia gerencial focada em resultado. Mas que perspectivas são essas? Olha aqui, ó. A construção do mapa estratégico obriga a organização de esclarecer a lógica de como e para quem ele criará valor. E é exatamente nesse ponto que precisamos esclarecer o conceito de BSC. Acompanha aí, ó. Né? O modelo BSC é um instrumento que expõe as estratégias, né, das organizações através de um mapa alinhado aos objetivos e às medidas de desempenho. Tudo tem que ter medida de desempenho. Dessa maneira, ó, este mapa é organizado conforme mencionamos anteriormente, né, de acordo com as 4 perspectivas que eu falei para você, ó, financeira, clientes, processos internos, né, aprendizado e crescimento. Algumas empresas trocam aprendizado por pessoas, né, alguns colocam aí infraestrutura, né, como um todo, enfim, essas são as perspectivas aí, mas essas aqui são as originais, infraestrutura, né, quase que não sai. Vamos lá. E aí, ó, segundo os autores, ó, o mapa estratégico adiciona dinâmica temporal da estratégia, trazendo mais clareza, né, ao foco, portanto,
pode-se dizer que o mapa estratégico é a representação visual da estratégia, ilustrando em uma página as 4 perspectivas que demonstram a mesma. Tá bom? Eu trouxe aqui o modelo de mapa estratégico, como você pode estar visualizando aí na sua telinha. Nele tem a missão, tem a visão, né? Alguns trazem também os valores aqui muito bem explícitos. O IFRO traz esses valores no seu mapa estratégico. E aí, cada perspectiva que eu já falei para você, né? Financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, e alguns modelos de objetivos estratégicos aqui com a sua relação de causa e efeito, tá bom? Entenda aí, é só para você relembrar, tá? E para finalizar nesse nosso tópico aqui, praticamente, né? Antes de finalizar, eu quero que o professor John dê um alô aí, como é que está aí a interação, professor, com os alunos, como é que estão aí? Ok. A Escola Tubarão está ligada na aula, professor. Lá no Ouro Preto do Oeste. Escola Álvares Azevedo, Nova Conquista, em Vilhena. Todos estão atentos à aula. Escola Irmã Dorothy, Presidente Médici. Todos estão acompanhando a aula. Muito bem, continuem assim todos. Escola Angelina dos Anjos, Encosta Max. Ligado também na revisão. A revisão hoje está de excelente. Escola Aquindar Brasil de Arauca, Guajará-Mirim, ótimo. Isso mesmo, professor. Alquindar Brasil de Arauca. O professor está aprendendo, né? O professor, uma hora ele chega lá, ele vai conseguir aprender esses nomes. Aí tem algumas escolas que tem o nome indígena, o nome de pessoas estrangeiras aí, mas assim, muito bacana, muita homenagem aí a quem fez história no nosso estado de Rondônia. Tá bom? É isso mesmo, professor? Tem mais alguma? Tem mais ainda, professor. Olha, hoje está bem interativo, hein? Escola Marechal Rondon, Aldeia Tanajura. Olha aí, ó. Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, 2º ano A. Estão todos ligados na aula. E também a outra escola, Dom João Paulo, Vila Bosco, professora Edileuza. Muito obrigado pelo apoio. E ainda mais, professor, a dona Benta, né, fez até um comentário que o senhor estava até falando sobre as ameaças externas, né, sobre o tempo, né, e está dizendo lá que está um tempão de chuva. Olha aí, estou falando. Veja bem, meu querido, olha só. Olha só como a análise fofa, ela funciona, né, no teu aprendizado. Você pensa assim, não, esses fatores externos que não estão ligados a mim, é claro que estão. Se chover pode atrapalhar inclusive a nossa aula, pode cair o sinal. Olha só, é um fator que nós não temos poder sobre ele, é o clima, né? Se cair uma tempestade, né, e a energia foi embora, o sinal foi embora, como é que nós vamos chegar essa aula até você? É claro que ela vai ficar gravada aqui e no outro momento você vai poder assistir, mas nada melhor do que estar ao vivo, você mandando mensagem ali através do professor presencial, para o nosso professor John, que está aqui repassando o seu recado. Muito bacana essa sua análise aí. Qual é a escola lá, professor? Dona Benta. Dona Benta, escola, pessoal da escola Dona Benta, muito obrigado, pessoal da escola, das várias escolas do nosso estado de Rondônia que estão nos acompanhando aí. Vamos para o conteúdo, coloca na tela que tem mais para a gente finalizar aí, ó. Controle e avaliação, meu querido, compreende o processo através do qual os administradores asseguram, né, que as atividades efetivas estarão de acordo com as atividades planejadas. Opa, se eu planejei, né, eu preciso executar e essas tarefas têm que estar de acordo com o meu planejamento, tá? Um planejamento representa o quê? Uma antecipação da ação, que é um conceito passivo, até o momento da sua execução. Por enquanto estiver só no planejamento, ele é o quê? Um conceito passivo, tá bom? Até o momento que você começa a executar, tá bom? O controle é um processo ativo, já olha só, o controle já é ativo, que ele procura manter o planejamento dentro do seu curso inicial. Então eu comecei a executar, ele passou o quê? Cadê? Um controle ativo, eu passei a agir, eu passei a executar, eu passei a agir. Então é um processo ativo que procura manter o planejamento dentro do seu curso inicial. Independentemente do nível organizacional, né, em que se situe, o controle é realizado através de 3 passos distintos: estabelecimento de padrões, métodos de mensuração de desempenho e também a tomada de ação corretiva, tá bom? Vamos para mais aqui, ó.
Falamos também do plano de ação. Começando pelo começo, ó, um plano de ação, também conhecido por plano de atividades ou plano de trabalho, é uma das ferramentas mais simples e eficientes para o planejamento e o acompanhamento de atividades. Pode ser utilizado para garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás, desde simples atas de reuniões até tarefas mais complexas como um projeto, né? Aqui o que deve conter um plano de ação? O objetivo geral a ser alcançado, a lista de ações e atividades, data de início e fim, orçamento que você tem alocado para cada ação, o responsável pela execução de cada ação, os objetivos de cada ação, os riscos previstos. O que mais? O plano de ação 5W2H, que foi a ferramenta que nós apresentamos, também é uma ferramenta extremamente simples e prática que pode ser útil em inúmeros momentos, tá, da sua empresa, desde o planejamento estratégico, tático e operacional, até mesmo para o planejamento e acompanhamento de pequenos projetos ou atividades rotineiras, tá bom? Ele nada mais é do que um checklist, onde você... checklist das atividades, com prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidos com muita clareza. A sigla é formada pelas iniciais em inglês, né, das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo, tá bom? Então, o 5W2H aqui, ó, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, e os 2H seria o quê? Como será feito e quanto isso vai custar. Então essa ferramenta aqui, que nada mais é do que um checklist, ela é muito importante aí para o controle e avaliação das organizações. Falamos também, para finalizar, na sustentabilidade, né? Um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações, tá bom? Está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, né? Utilizando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. O que mais? Quais são os benefícios da sustentabilidade? A adoção de ações garante a médio e longo prazo um planeta em boas condições, né, para o desenvolvimento de diversas formas de vida, inclusive a humana, né, a nossa, né, aí, ó, garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos, né, possibilitando a manutenção dos recursos naturais, as florestas, matas, rios, lagos, oceanos e, é claro, uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. E é lógico, como falamos de sustentabilidade, precisamos falar na sustentabilidade empresarial, né? Que o objetivo maior é visar o quê? O respeito ao meio ambiente. Não adianta eu pensar somente no lucro, tá? Ao desenvolvimento sustentável da sociedade. Para que uma empresa seja considerada sustentável ambiental e socialmente, ela deve adotar atitudes éticas e práticas que visem ao seu crescimento econômico. Sem isso, ela não sobrevive, tá? Sem agredir o meio ambiente, além de colaborar para o desenvolvimento da sociedade, tá bom? O que mais que nós tratamos aí? As vantagens das práticas sustentáveis, tá? A melhoria da imagem da empresa, economia com redução de custos, melhoria nas condições ambientais do planeta, entre outros. Falamos também da sustentabilidade financeira, né? A empresa precisa ser sustentável financeiramente, senão ela não se mantém no mercado, tá bom? E aí, é claro, a gestão estratégica e a sustentabilidade, na qual a sua grande vantagem é as empresas adotarem esse conceito, né, que reside no fato de que ela se relaciona com atividades de contabilidade, planejamento estratégico, adaptabilidade e visão de futuro. Volta aqui para mim, porque nós estamos chegando ao final. Né, professor John? Isso estamos mesmo. chegando ao final da nossa aula e queremos agradecer demais a você, aos professores presenciais que estiveram aí. Essa disciplina está encerrando, né, professor? Dá um alôzinho aí. Isso mesmo. Obrigado a todos por esse apoio, tanto pelos professores, e boa prova, pessoal. Muito obrigado, boa prova, até mais.
Educação à distância, mudando realidades.